Fala, doutores! Professor Capoal na área, novamente. E hoje iremos discutir um tema polêmico. Polêmico do jeito que eu gosto. Vocês sabem, para quem me conhece, muitos anos aí de academia, de sala de aula, gosto mesmo é de criar confusão. Hoje o tema foi escolhido por um seguidor. Achei muito interessante por se tratar de um tema de importância, de relevância social, que é o objetivo desse canal. Eu criei esse canal com o intuito de trazer e de discutir temas do nosso dia a dia, aqueles temas que causam vários embaraços nos diversos segmentos, seja como pessoa física, seja como pessoa jurídica. Não importa, traga o tema para mim, vou discutir, vou debater, não sou dono da razão. Mas eu vou dar a minha opinião, vou formar o meu juízo de valor sobre o tema, e aí os comentários aqui embaixo servem para a gente debater, para a gente discutir juridicamente falando, ou até mesmo um aspecto de opinião própria, social, o que você pensa, o que você não pensa. Eu vou tentar ser o mais claro possível, com uma forma bem didática. Eu estou aqui para transmitir uma informação para todos, não só para os operadores do direito. Para quem me conhece, novamente, sou o professor Capoal, vários anos como professor de universidade, fui servidor público, hoje sou advogado. E criei esse canal para que a gente possa estreitar a nossa relação. Então, pessoal, gostou? Segue aí, compartilha, porque essa informação que eu vou passar para vocês é de fundamental importância para o próprio desenvolvimento do país, do estado do Pará, onde eu estou hoje sediado, ou do estado de Goiás também, onde eu também tenho a minha base. Qual o tema? Pessoal, a destruição de patrimônio, de maquinário, pelo IBAMA, nas suas fiscalizações. Pode ou não pode, professor? É legal ou não é? Pessoal, esse é o debate de hoje. Eu já recebi diversas informações a esse respeito, diversos pedidos, diversas perguntas. Professor, eu quero saber a base legal que o IBAMA utiliza para destruir o meu maquinário. Isso não pode acontecer, eu tenho que me defender antes que ele dê o perdimento do bem. Pessoal, tem parâmetro legal? Tem uma instrução normativa, aliás, duas instruções normativas hoje, que é a Instrução Normativa 03 de 2018 e a Instrução Normativa que acabou de sair do forno 02 de 2020. Essas duas instruções regulamentam as ações do IBAMA, possibilitando a destruição do bem que esteja diretamente ligada à degradação ambiental. Tem que ser um instrumento exclusivo para degradar o meio ambiente. Fato. Acontece o seguinte, tem instrução normativa? Tem. Na legislação ambiental, que é a 9604 e a 6514, são duas legislações específicas para questões ambientais. Temos a Constituição, que trabalha com o princípio da preservação e a cooperação entre os entes, União, Estados e municípios, na proteção do meio ambiente. Ok. Eu sou agente do IBAMA, hipoteticamente, para vocês entenderem. Estou num curso de uma operação. Posso ou não atear fogo no maquinário? Quando eu posso fazer isso? E se eu fizer, como eu devo fazer? Isso é que eu quero deixar bem claro aqui. Por quê? Dentro da minha militância, sou questionado diariamente se, doutor, ele poderia ter destruído a minha máquina? Sim ou não? Essa é a realidade. Essa é a resposta que vocês querem para esse tema. Vamos lá, em partes. Como eu disse, eu vou ser bem didático para vocês entenderem. Todo agente público é detentor de um poder chamado poder de polícia. Esse poder de polícia faculta a administração pública, representada pelos seus agentes, em limitar direitos, interesses e liberdade dos particulares em prol da coletividade. Eles possuem esses poderes? Possuem sim.
Só que esses poderes só podem ser utilizados em prol do interesse da coletividade. Perfeito, tranquilo. Professor, tudo bem? E o agente do IBAMA pode ou não destruir? Calma, pessoal. Olha só. A instrução normativa traz no seu texto a possibilidade, sim, de destruição de bens, produtos, subprodutos atrelados à degradação do meio ambiente. Ok, tranquilo. O decreto 6514, ele possibilita os agentes ambientais, no exercício das suas atribuições, praticarem medidas cautelares que visam impedir, que visam impossibilitar ou continuar o agente degradador a poluição ou a degradação do meio ambiente, sem ser redundante. Mas a situação é o seguinte: o decreto diz medidas cautelares. A legislação 9605 traz de uma forma geral o princípio da proteção e assim vai. Mas quem de fato regulamenta é a Instrução Normativa 03 e 02 de 2020. Essas duas instruções de fato trazem a regulamentação. Pode? Pode. A situação é o seguinte: depende se esses requisitos que estão lá na Instrução Normativa forem cumpridos. Veja só, todo ato administrativo praticado pelo servidor público, ele deve ser motivado. Se eu pratico um ato administrativo, eu na qualidade de servidor público, esse ato administrativo ele precisa ser motivado. O que é motivação de ato administrativo? É eu demonstrar o porquê eu estou praticando o ato e qual é a base legal que possibilita, que legitima a minha ação de praticar o ato administrativo. Cumprindo esses requisitos, eu preencho, em tese, a legalidade do ato, da qual eu estou vinculado, que é o princípio da legalidade. Eu, agente público, só posso fazer o que a lei manda e ponto final. Se não houver previsão legal, eu não posso cumprir. Agora, aonde está a liberdade do agente ambiental em destruir o patrimônio? O que diz a instrução normativa? Primeiro detalhe, que é de fundamental importância. Pessoal, primeiro, letra da instrução. A degradação constatada, o perdimento de ofício, a destruição de ofício do patrimônio utilizado para essa degradação é de caráter excepcional. É a última ação que eu tenho à minha disposição e que eu posso praticar. Antes de destruir, atear fogo àquele maquinário, eu, agente público, terei que preencher alguns requisitos. Quais são eles? Primeiro, é possível eu remover aquele bem que esteja atrelado à degradação para um pátio mais próximo da minha base, para um outro ente da federação? Sim ou não? Segundo, há possibilidade de nomear um terceiro, qualquer terceiro, como depositário fiel, onde esse terceiro irá assumir o encargo de guarda e conservação desse patrimônio? Não, não há. Não tem nenhum ente federativo que aceitou ou que está próximo que eu tenha uma logística fechada, segundo a visão do agente. Então eu vou atear fogo e ali eu vou cessar imediatamente o dano ambiental ou a continuação do dano ambiental. Mas, doutores, a situação é o seguinte: eu tenho quase 20 anos de advocacia. Em todos os procedimentos que eu acompanhei, aonde houve a destruição do maquinário, na minha visão era ilegal, porque não preenchia os requisitos. Ora, peraí, se o maquinário entrou, ele sai. Fato. Se o maquinário chegou ali, eu posso remover. Como eu não tenho condições, eu, agente público, de remover, qual é o lado mais fácil? Eu vou atear fogo e ali resolve o meu problema. Esta é a situação. Pode, mas ele tem que cumprir esses requisitos. Se não cumprir, ele não pode. E ponto final.
vez, veja só, uma vez ateado o fogo, esse agente ele vai ter que lavrar um auto de destruição e um auto de constatação, devidamente motivado do porquê ele fez, como ele fez e também uma avaliação prévia daquele bem, tudo dentro do auto de constatação. Agora, pessoal, sinceramente, a ação de degradar, a ação de destruir o bem, ela é de caráter excepcional. Por que eu, agente público, não posso, antes mesmo de operacionalizar a minha missão, a minha fiscalização, fechar uma logística onde eu tenho certeza que quase 100% das minhas missões é a apreensão de maquinários? Perfeito, eu sei disso. Porque eu não estabelecer uma logística de remoção desse bem? Porque eu não pegar esse maquinário que custa 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, e olhe lá, e destinar como depositário o município mais próximo, ou o município do local da infração? Por que eu, agente público, eu, entidade federal, IBAMA, não posso firmar um termo de cooperação técnica com o município do local da infração, aonde o próprio município vai firmar uma logística com tratores de remoção, com caminhões de remoção? Eu, município, vou firmar um termo de cooperação com o IBAMA e eu vou falar: IBAMA, eu faço a remoção desse bem. Esse bem vai lá para o meu pátio e eu vou utilizar ele em prol dos meus munícipes. Eu estou precisando de uma máquina dessa, não queime. Qual é a impossibilidade legal do município figurar como depositário fiel dessa máquina apreendida? Nenhuma. Não existe possibilidade legal. Basta boa vontade. Esta é a realidade. É por isso que eu não concordo. Existem diversos mecanismos jurídicos para que eu possa evitar a degradação do meio ambiente, para que eu possa evitar a queima, a perda de ofício desse bem. Eu sou o proprietário dessa área, eu sou o possível infrator. Qual é a minha chance de defesa? Eu vou responder um processo administrativo? Vou, com certeza. Minha área será embargada? Sim. Vou receber uma multa? Sim. Mas eu vou recorrer. E se eu conseguir comprovar administrativamente, ou até mesmo judicialmente, como eu já consegui comprovar, que eu estava ali dentro dos parâmetros da legalidade. Comprovei. Cadê minha máquina? Está destruída. Quem vai pagar a minha conta? Quem vai pagar o meu prejuízo? Essa é a realidade. Pessoal, existe a Lei Complementar 140, que determina um termo de cooperação entre os entes federados. Por que não firmar um termo de cooperação entre município e IBAMA, um ente administrativo, e o município fornecer essa logística? Eu não concordo por quê? Porque é de caráter excepcional, porque existe possibilidade de eu não destruir aquele maquinário, porque deve ser cumprido o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, existe a possibilidade daquele proprietário daquela área ter sucesso no seu resultado, no seu recurso administrativo? Existe. Existe a possibilidade deste proprietário contratar um advogado e esse advogado conseguir reverter essa situação judicial? Não existe. E meu maquinário foi destruído. Então, doutores, eu não concordo. Existem mecanismos para evitarmos a destruição desse maquinário. A nomeação do fiel depositário não vai impossibilitar em nada a responsabilidade civil, criminal, administrativa daquele proprietário. Mas aquele maquinário, ele pode ser destinado para a própria coletividade. Eu estou falando de muitos maquinários. Quantos maquinários são queimados por ano no Brasil por ações do IBAMA? Por que esses maquinários não são destinados para a própria população? Por que não? O município, ele vai figurar como depositário fiel. E veja bem, a própria legislação regulamenta a possibilidade de, finalizado o procedimento administrativo, determinado o perdimento de bens, aquele bem que não foi destruído, ele vai para doação. Aquele município que já está com maquinário, ele é o beneficiário